uma tabela e foi falando, bom, não pode aqui por isso, não pode aqui por isso. Foi uma espécie de pontuação, onde o compartimento ambiental ele ganha uma pontuação, digamos, é uma lógica inversa, ela é negativa. Quanto mais protegido o meio ambiente, menos propícia e menos favorável essa área. Ou seja, quanto maior os seus atributos, ele vai sendo descartado desse confronto, desse estudo de comparação. O estudo de alternativa é isso. Então, isso deverá ser feito aqui. Como o INEA já publicou a instrução técnica, ou seja, essa lei, esse regulamento do estudo de impacto ambiental, acredito que, ainda que a liminar não se sustente, que ela caia no tribunal, o INEA adotaria uma posição muito negativa. Eu não acredito nisso, eu acredito que o tribunal vai manter, nós acreditamos no Ministério Público, mas seria muito negativo, depois de divulgar para a sociedade que vai ser exigido o estudo, que as pessoas vão poder comentar, que simplesmente faça, bom, o judiciário não nos obriga mais, então recolhe o estudo e vamos fazer do jeito que está. Por quê? Porque o estudo preliminar de viabilidade ambiental ele é superficial, não tem como embasar pelo que até os técnicos do IJB já colocaram. Então, vamos para a audiência pública, vamos questionar, bom, não pode ser essa alternativa, nós avaliamos que existem outras, mas o empreendedor, nesse dia, ele deverá apresentar. Quantas? Via de regra, é aí que está, a resolução CONAMA 1 não fixa, ela fala todas as alternativas. Esse empreendimento, como é um empreendimento público, o Ministério Público acredita que ele tem até essa peculiaridade que é favorável. Por ser um empreendimento público envolvendo União, Estado, Município, ali certamente um dos 3 entes políticos tem uma área degradada, capaz de comportar um autódromo. Então, por que não apresentar essa área? Por que não avaliar essas áreas? Ou seja, não vai ser feito um estudo aprofundado em cada área, você simplesmente vai pegar as características ambientais de cada área, vai pegar o impacto socioambiental de um autódromo e qual é o impacto socioambiental. Já foi falado aqui pelo estudo do Jardim Botânico e pelo GAT. Supressão de vegetação é um impacto da fase de obras, um dos maiores. Comprometimento das funções ecológicas daquela área, outro impacto da fase de obras. E a fase operacional também terá diversos impactos, até na saúde humana, poluição sonora. Se isso é remediável ou não, só o estudo do impacto ambiental vai atestar, vai conferir, e até mesmo a observância da legislação da Mata Atlântica. Então, isso tudo vai ter que ser levado ao EIA-RIMA, tem que ser feita uma análise séria das alternativas. Inclusive, assim, não sei como virá o estudo, nós não sabemos ainda. Saberemos no dia da audiência pública, talvez com antecedência. É recomendável que façam justamente essa tabela, como o IBAMA faz. Na nossa ação civil pública, a gente traz o empreendimento do couro de um estaleiro em Ilhéus e de uma instalação portuária, se eu não me engano, no Alagoas, no estado de Alagoas. Então, nesses empreendimentos, você teve uma triagem, você veio com três meios possíveis, ou seja, 3 áreas possíveis. Teve um dos empreendimentos, eu até trouxe, né, no banco de jurisprudência, mas eu não vou cansá-los aqui, que se abordou até 6 hipóteses, e aí fez essa tabela em que o impacto socioambiental e o impacto propriamente dito ambiental teve peso de 20%, ou seja, só aí já foram 40%. Logística, que é um argumento que o empreendedor utiliza, porque ali é Deodoro, você pode trazer os carros em containers, em caminhões. A logística, nos empreendimentos, nos licenciamentos em geral, ela pesa apenas 4%. Turismo, 5%. E por quê? Porque o estudo já diz, é um estudo prévio de impacto ambiental, não é um estudo de viabilidade econômica, e tem sede constitucional. Então, se o critério fosse estudo de viabilidade econômica, e se não existisse uma norma constitucional que colocasse o critério, ou seja, o bem, que é de referência, o meio ambiente, como destaque, se fosse um estudo de alternativa econômica, o meio ambiente poderia ter outro peso. Mas o estudo já diz, é um estudo de impacto ambiental. Então, a estrela da companhia, ou seja, o bem maior, e deve ter o maior peso nessa análise, é justamente os compartimentos ambientais, fauna, flora e principalmente a qualidade de vida, porque o meio ambiente também, a gente sai dessa visão antropocêntrica, que ele só merece tutela e proteção enquanto serve ao homem, enquanto o homem pode extrair algo dele. E, na verdade, a jurisprudência evoluiu, e foi até interessante ver essa colocação da comissão, da pastoral, dessa visão holística, ou seja, que o homem não está numa visão piramidal, em que ele é o senhor da cadeia e os demais seres abaixo. Ele está numa visão circunscrita, ou seja, de um centro, de um círculo, de um grande círculo, em que ele faz parte não só dos seus irmãos, do seu próximo, como até mesmo os seres entram nessa cadeia, ou seja, todos entrosados. E aí a visão
ecocentrista do direito ambiental, até parece que, por mais que a gente tenha esses revés, assim, de o Estado, nesse caso, não exigiu EIA-RIMA, eu acho que a conjuntura, como foi falado aqui, é boa. Por quê? Tivemos recentemente a Rio+20, ou seja, a gente está um ano depois da Rio+20, debatendo sobre a necessidade de um projeto que deve observar critérios ambientais, ou seja, se fosse há um ano atrás, talvez essa discussão tivesse um fôlego, tivesse uma repercussão enorme. Mas se passou um ano e parece que a gente não está cumprindo aquilo que foi tratado, aquilo que foi prometido. E se voltarmos, então, mais 20 anos, mais 21, lá para Rio 92, tem um princípio lá, princípio da precaução. Cadê o princípio da precaução? Por que não exigir a preservação ambiental? E o que é a preservação ambiental? Como ela se materializa? Como ela se concretiza? Pelo estudo de impacto ambiental. Ou seja, esse instrumento não pode ser relegado, não pode ser menosprezado. Então, eu acredito que esse contexto que nós vivemos, embora possa parecer desfavorável, ele também traz esperanças. Esperanças pela posição do Judiciário, em primeira instância, pelo STJ, pelo ministro Herman Benjamin, que tem proferido belíssimas decisões, até mesmo pela visão, e aproveitando mais uma vez até a visão da comissão, do Papa Francisco, porque Francisco de Assis também era um santo amante dos animais. Naquele filme Irmão Sol e Irmã Lua se conta muito bem esse viés de preservação do meio ambiente. Então, ainda que a gente não tenha visão antropocêntrica, esse meio ambiente não serve para mim de nada, eu estou lá no Recreio dos Bandeirantes, eu estou no centro da cidade, então eu não aproveito daquela área. Nós temos que ter a visão primeiro, de solidariedade, porque esse direito, ainda que eu não more na localidade, ele pertence a todos, ele é de titularidade difusa. E segundo, porque, como a própria jurisprudência já vem assinalando, esses seres, ou seja fauna, flora, todos os demais componentes ambientais, eles têm um valor objetivo, que se chama de valor constitucional objetivo, ou seja, a Constituição deve fomentar a sua proteção e não a sua regressão. Por exemplo, a farra do boi. O STF trouxe um entendimento que finalmente botou fim àqueles maus tratos aos animais, dizendo o seguinte: olha, direito à cultura, ele tem limites. Por quê? Porque você diz, não, mas a tourada, por exemplo, em países europeus, isso, com o tempo, com a progressão e a evolução do pensamento civilizatório, isso foi o quê? Diminuindo. Por quê? Isso não é entre o direito à cultura e o direito ao meio ambiente, e aí, na nossa Constituição, a STF colocou isso. Na verdade, você promovendo esses eventos, numa ponderação de interesses, você está causando o quê? Um mal maior à educação ambiental. A educação ambiental é um dos valores maiores também lá no artigo 225. Então, fazer isso é deseducar ambientalmente. Ou seja, então a Constituição não só tutela pretensões, ou seja, direitos nossos a ver aquela área protegida, como também dos seres que ali integram, independentemente deles servirem ao homem ou não. E nessa área, por exemplo, de Camboatá, pelos estudos produzidos, nós não somos contra o desenvolvimento urbanístico e as melhorias que trarão emprego para a sociedade e principalmente para os moradores, mas queremos que seja observada a legislação. E acreditamos que, pelas áreas disponíveis, certamente o estudo de alternativa locacional vai poder dizer, bom, aqui é mais viável do que onde vocês escolheram. E aí a gente acaba com essa visão excludente, que parece que a gente está num cabo de guerra entre a atividade econômica e o meio ambiente, como se isso fossem dois valores necessariamente contraditórios, quando na verdade não são. E o estudo de impacto ambiental é justamente esse instrumento que concilia esses dois interesses. Então, se vier um estudo de impacto ambiental sério, acreditamos que no capítulo das alternativas, a sociedade civil poderá não só manifestar, como indicar, bom, existem outras áreas mais favoráveis. Esperamos que o cenário seja esse, ou seja, que saia uma autódromo, que traga desenvolvimento para a cidade, mas que principalmente o meio ambiente não seja em nenhum momento relegado a segundo plano e sim compatibilizado. Isso é o desenvolvimento sustentável, ou seja, um empreendimento que observe a lógica ambiental. Acreditamos que só assim, ou seja, cumprindo a legislação ambiental, sem pressa de cronograma olímpico, sem o mote de que é um projeto olímpico e o tempo está passando. Ou seja, se fizéssemos estudos, talvez não precisássemos trazer esse argumento lá na frente. Ou seja, um planejamento maior não seria necessária essa discussão. Então, o posicionamento do Ministério Público é esse, ou seja, nós vamos defender o EIA-RIMA em juízo, e tomara que essa decisão vingue e que no final, entre as alternativas apresentadas, por tudo que foi falado aqui, a área de Deodoro seja preservada e utilizada para fins recreativos, para outros fins que não só atendam, e o ecoturismo está aí provando que também é vantajoso do ponto de vista econômico,
mas que mantenha o nosso patrimônio incólume, sem decisões momentâneas e anseios que não, outros que não interesse público. Eu agradeço a atenção dos senhores, desculpa falar muito rápido, porque o tempo também é curto. Obrigado. Parece que resolveram o problema da microfonia. Eu queria lembrar ao promotor o seguinte, que a área ela já está servindo ao homem. A área ela não é uma coisa isolada. Ela presta já, viu, promotor, serviços ambientais ao homem. Então, ela é uma questão importante porque ela presta esse serviço ambiental. Ali tem uma nascente, inclusive, né, Abílio? Tem uma nascente lá, inclusive tem esse peixe das nuvens, não sei se o Abílio falou, o peixe das nuvens é porque eles praticamente, digamos assim, eclode, né, na época da chuva. Era uma surpresa que eu estraguei, Abílio? Bom, agora a vereadora Sônia Rabelo, para fazer uso da palavra, que também foi procuradora-geral do município. Parece que resolveram o problema da microfonia aqui, né? Veja só, vamos passar para a vereadora, para ela, em alguns minutos, falar sobre a questão do arcabouço legal do próprio município e depois nós vamos anotar inscrições. Eu pediria que as pessoas que quisessem, como eu não sei o nome, eu conheço todo mundo, mas eu não sei o nome das pessoas. Ela já pediu, aquele ali pediu, esse aqui pediu, esse aqui. Vem aqui do lado e me dá o nome e a instituição, por favor. Quem desejar fazer uso da palavra, a gente vai falar aqui com 3 minutos para a pessoa concluir com 5, de preferência dirigindo perguntas. Eu gostaria de pedir para que o promotor público, os dois pesquisadores do Jardim Botânico ficassem aqui à mesa, porque certamente, e quem fez parte da mesa de abertura também vim compor essa mesa final, e logo depois, então nós estamos de certa forma como a Confederação Brasileira de Automobilismo, Ministérios dos Esportes, Coordenação de Esportes de Alto Rendimento, não compareceram, nós ficamos com 2 mesas a menos, economizamos em 1 hora o nosso evento, então com isso nós vamos encerrar e logo depois ir para o nosso almoço, que vai ser aqui mesmo um lanchão. Estou vendo o professor Antônio Francisco ali presente, prestigiando aqui. Então, enquanto a vereadora e procuradora-geral do município vai fazer uso da palavra, eu vou anotando aqui o nome de quem for falar. Só que antes de passar para ela, eu vou mostrar aqui para vocês no computador as alternativas que nós já levantamos, com contribuição de técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Depois dela falar. Vou mostrar as alternativas, vou mostrar algumas imagens dos tais peixes revolídeos e vou mostrar o número do processo da inconstitucionalidade da Lei Geral dos Jogos Olímpicos e o andamento também do processo administrativo, que nós já demos entrada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que se estude a criação ali de uma unidade de conservação ambiental sobre a floresta de Deodoro. Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações, sobretudo sobre o que o Silvio falou. Eu já falei com ele lá fora. Em relação o Abílio vai falar das áreas alternativas. E o que eu queria falar é um aspecto muito importante, no meu entender. O Silvio falou aqui que a questão da localização do autódromo, ela é sempre vendida, digamos assim, para a população local como uma alternativa de desenvolvimento local. Isso é fato. Eu me lembro, até no ano passado, que essa questão foi desenvolvida em 2010, 2012, né? E eu vou contar rapidamente o que aconteceu. A forma de atuação de quem desenvolve esses projetos é sempre a não transparência e a surpresa. Interessa às pessoas ter o mínimo de esclarecimento possível à população, de modo a que, quando o projeto já esteja avançado, né, as coisas já estejam todas resolvidas.
né? Isso aconteceu porque eu fazia parte, como vereadora, representante da Câmara dos Vereadores, no CONSEMAC, no Conselho de Meio Ambiente, e isso gerou as alternativas que o Abílio vai apresentar, e já se falava em demolição do autódromo de Jacarepaguá, com a tal parceria público-privada lá em Jacarepaguá, e absolutamente enlouquecida, né, em que aquela área pública da Península de Jacarepaguá, com 1 milhão de metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados, foi totalmente desapropriada em 1960, década de 60, mais ou menos. Começou na década de 60 e terminou na década de 80 para construir o autódromo de Jacarepaguá. Era de uma empresa privada, foi feito com dinheiro público, construído com dinheiro público, pago com dinheiro público, e a Caledônia. E a consequência é que essa península de Jacarepaguá, com 1 milhão de metros quadrados, 75% dessas áreas vão ser privatizadas para a construção de edifícios. 75% dessas áreas. Sendo que parte dessa área, isso tem a ver com o autódromo, que é mais ou menos a metade, sendo a piscina que está sendo construída, 2 quadras de tênis, vários equipamentos olímpicos, de parque olímpico, que vão custar 580 milhões de reais, todos pagos pelo Ministério dos Esportes, vão ser construídos até 2016 e demolidos. Porque 25% de onde vão ser construídos esses equipamentos vão ser ocupados depois por prédios. Então, a lógica é o seguinte: o Ministério dos Esportes, que pagou, foi o Ministério dos Esportes, Estado do Guanabara, que pagou o autódromo, atualmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro demoliu o autódromo, construído com dinheiro do povo, vai dar 75% da área pública às empresas do consórcio. O Ministério dos Esportes vai pagar vários equipamentos olímpicos no local que serão destruídos e querem botar este autódromo que eles demoliram numa área do Exército, pagando provavelmente cerca, que eles não orçaram ainda, se não me engano, promotor que me corrija, no mínimo, mais ou menos, a avaliação inicial estava 200 milhões de reais a serem pagos pelo Ministério dos Esportes. A pergunta é simples: por que não deixaram, e aí não sei se ainda teria tempo, o autódromo onde está na área pública e construíram o Parque Olímpico em Deodoro? Por que Deodoro